E aí, meus queridos, a paz e a graça do Senhor, Shalom a todos. Irmãos, eu estou entrando aqui agora porque eu quero trazer algo para a sua vida nesta tarde de terça-feira, tá? Quero trazer algo que venha te ajudar espiritualmente. E nós vamos começar falando sobre a fé. A gente sabe que a fé, ela é um dos pilares centrais na vida de um ser humano. É preciso ter fé. Fé em quê, irmão? A Bíblia vai falar sobre a fé não apenas como um sentimento, certo? Mas como uma força prática e transformadora. Ah, mas a fé, ela transforma? Com certeza. Transforma e ainda faz coisas milagrosas na vida da pessoa. Só que para nós compreender melhor, podemos olhar para 3 dimensões fundamentais através das Escrituras. Primeiro, a definição de fé. O texto mais clássico que a gente pode aqui se basear se encontra no livro de Hebreus, tá? No livro de Hebreus. E vai trazer aí para nós algo para a gente meditar, tá? Vai falar o quê? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Agora imagina comigo aqui, tá? Vamos refletir. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, você não está vendo, tá? Você não está acompanhando, mas você está esperando, está confiando, tá? Nesse contexto aqui, a fé funciona como um título, ok? Como um título. O título de quê? De propriedade. É a garantia interna de que algo prometido por Deus já nos pertence, mesmo que os nossos olhos físicos ainda não consigam enxergar a manifestação do mundo espiritual. Sabe o que eu estou refletindo aqui agora? Se a Bíblia fala que a fé ela vai muito além do que os nossos olhos físicos, então podemos também refletir e imaginar que a fé seriam ou é os nossos olhos espirituais. Então, significa que todo aquele que não tem fé está cego espiritualmente, porque ele funciona como os nossos olhos espirituais. Estamos convictos, estamos esperando, estamos crendo de que alguma coisa vai acontecer, nós estamos esperando naquilo que a gente não está vendo, mas vai chegar, tá? A origem e o crescimento da fé é o seguinte: muitas vezes nos perguntamos como podemos aumentar a nossa confiança, tá? Tem outros versículos que falam que a fé ela vem pelo ouvir. Engraçado que a gente acabou de falar de olhos, mas olha a outra porta que a Bíblia fala, que a fé vem pelo ouvir, né? A Bíblia oferece uma resposta. Em Romanos capítulo 10, versículo 17, diz: e assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, meus queridos, a fé ela tem várias formas de manifestação e que ela entra em nossos sentidos comuns, né? Que o ser humano tem olfato, paladar, tem a audição, tem a visão e tem o tato, tá? Então a fé ela vai entrar por algumas portas em nossas vidas, não é verdade? A Bíblia fala muito de candeia, que os olhos
são como candeias, né? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se eles forem maus, todo o teu corpo será treva, será tenebroso. Ou seja, o que entra pelos teus olhos, tá? Pode ajudar muito a você ter mais fé também. Só que a Bíblia fala aqui que muitas vezes a gente não enxerga, né? E não está compreendendo com o nosso raciocínio, ou seja, nem com raciocínio, com a nossa convicção física, né? Mas estamos acreditando de alguma forma no reino espiritual, né? No lado espiritual. A fé não é algo que fabricamos sozinhos, mas uma resposta ao que Deus revela. Quanto mais nos aprofundamos nas Escrituras, mais conhecemos o caráter de Deus. O que a fé vai ajudar? A nós a ter caráter. Uma pessoa de caráter também, ela vai muito crescer na fé. E quanto mais conhecemos o seu caráter, como a Bíblia diz, né, o caráter de Deus, mais nós vamos ficar parecidos com eles em obra e ação e em fé, ok? Mas é mais fácil a gente buscar as Escrituras um crescimento espiritual para que a gente venha crescer na fé e também na ação. Se a gente fala de ação aqui, queridos, olha só, a fé nunca é passiva, tá? Tem um dos apóstolos que enfatiza que a verdadeira convicção gera movimento, tá? Gera movimento, ou seja, a fé ela não só vai te movimentar, mas como também tudo que está em sua volta vai estar em constante movimento, né? Olha só como é que Jesus ele diz, aquele que tiver a fé como um grão de mostarda. Um grão de mostarda, irmão, é minúsculo, é pequenininho. Você vai falar para este monte, ergue-te daqui para se precipitar no mar, e assim será feito. Não é verdade? Ou seja, tudo aquilo que está em tua volta vai estar em constante movimento. Isso significa que a fé, ela alimenta as nossas ações, como também as nossas ações, tato, né, também vai alimentar a fé. A fé é algo, irmão, sobrenatural, é um dom de Deus, tá? É um dom de Deus. Tá? Em Tiago, capítulo 2, versículo 17, diz que assim também a fé, se não tiver as obras, por si só está morta. Deve-se haver as obras. E o que eu posso dizer da obra? Não estou falando da obra, estou falando das obras. Porque tem gente que puxa só para o lado da igreja, mas não é. As obras que estou falando de tudo aquilo que a gente pratica, de tudo aquilo que a gente faz, ok? De tudo aquilo que a gente está no nosso dia a dia, tanto pode te gerar fé, como pode te fazer perder a fé. Estou falando de obras, ok? Sem obras, por si só está morto. Olha só o que aqui a Bíblia está dizendo. Isso não significa que somos salvos pelo que fazemos, mas que as nossas ações são um reflexo natural daquilo em que realmente acreditamos. Se cremos na providência divina, agimos com generosidade. Se cremos na sua proteção, caminhamos com coragem. Entendeu? Então, existem alguns exemplos dos heróis da fé no capítulo 11 de Hebreus, né? Nós temos aqui algumas listas. Noé construiu uma arca, né? Quando nem sequer havia chovido, né? Nem havia chuva.
Abraão partiu para um lugar desconhecido apenas por obedecer uma voz. Ele ouviu, criou fé e fez. Está entendendo? Gerou fé no seu coração e assim partiu. Moisés enfrentou o império mais poderoso da época, confiando no invisível, num Deus todo-poderoso. Olha só, irmãos, isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito forte, tá? Muito forte. E também, como a gente pode ver, a fé, em suma, né, é o que nos permite ver além das circunstâncias e descansar na fidelidade que fez a promessa. Quem é que é fiel para cumprir com a promessa? Agora, sabe o que é que me chama a atenção? É que muita gente diz assim, Deus é fiel. E quer dizer que a gente não precisa ser fiel também? Quer dizer que a gente não precisa arcar com a nossa responsabilidade? Né? Quer dizer que a gente não precisa fazer nada com que venha agradar a Deus? Não é verdade? A gente não precisa fazer nada? A gente também não precisa fazer a nossa parte? Entende? Será que a gente não precisa ter mais responsabilidade com as coisas? Irmão, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Por quê? Não era para estar acontecendo. Não era não? Então, trabalha na fé. Trabalha. Tá? Vê aí o que é que está te gerando durante o teu dia a dia. Se isso está te gerando fé ou está te gerando tenebrosidade. Ou se está gerando escassez. Né? Porque tem gente que é compulsível. Aliás, eu vou aqui. Compulsivo. O que é uma pessoa compulsiva? Ela não pensa antes de agir. Ela age, faz, pronto, não quer saber no que é que vai dar e pronto. Não, é só ter fé e pronto. Não é assim também, tá? Então, a gente vê aí, segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 7, porque vivemos por fé e não pelo que vemos aqui no mundo físico. Vivemos por fé, ou seja, pelos olhos espirituais, pelo olho do Espírito. Como é que você gostaria, né, de viver a partir de hoje? Nós podemos focar mais em como manter a nossa fé em tempos difíceis, porque os tempos estão difíceis, sim. Tanto no tempo dos apóstolos, no tempo de Jesus, como no nosso tempo. A cada dia que passa, as coisas estão se tornando mais difíceis. O que é que a gente precisa? Explorar a nossa relação com Deus para ter paz interior e para ter fé. Ok? Vamos batalhar. Uma vez o apóstolo Tiago, o apóstolo Judas, ele disse: irmãos, estou escrevendo para que diligentemente vocês trabalhem na vossa fé. Né? Diligentemente. Irmão, eu consigo ver esse texto no livro de Judas como algo urgente. Tá? Irmãos, estou aqui escrevendo para que vocês diligentemente batalhem pela vossa fé. Eu tenho isso como algo de urgência. Não deixar para amanhã, mas para hoje. A fé, ela move montanhas, mas as montanhas só vão ser movidas quando você trabalhar na sua fé. Ok? E aí vai partir um monte de coisas que a gente precisa fazer para ter paz interior, para ter um monte de outras coisas. Ok? Irmãos, espero ter ajudado. Que a graça de Deus, a paz de Cristo esteja na sua vida, na vida da sua família, em nome de Jesus. Shalom.